Bom dia, boa tarde ou boa noite, claro, dependendo do momento que vocês nos dão a honra de assistir esse nosso vídeo. Estou aqui para trazer para vocês a parte final do voto do ministro Benedito Gonçalves, um voto super bem fundamentado, aonde ele não perdoa o Bolsonaro e abre caminho para a inelegibilidade do golpista MOL. Antes de irmos a esse momento histórico para o Brasil, que é o voto do ministro relator condenando o Bolsonaro, eu gostaria de pedir a você, se inscreva no canal, dê seu recado aí pro Bolsonaro, mete o dedo no like e passa muito adiante. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que diz o ministro e a gente volta no final para comentar com vocês. Vamos nessa? Ante o incômodo do primeiro investigado, com o alerta do então presidente do TSE contra o vírus da desinformação. A prerrogativa do chefe de Estado, os bens e serviços, inclusive da estatal IBC, e as redes sociais do primeiro investigado foram postos em ação para realizar um evento de maior envergadura, status e alcance sobre o tema, mas tratava de um espelho distorcido em que o primeiro investigado desfiou o monólogo insidioso sobre o sistema de votação eletrônico, a justiça eleitoral e eleições iminentes. Com habilidade, costurou os retalhos de informações falsas, já tão naturalizadas em sua fala que soavam legítima. Usou como linha o simulacro de desejo por eleições transparentes e por resultados autênticos. Bordou o discurso com um apelo rude para que a comunidade internacional não desse ouvidos ao TSE e arrematou os pontos com um alerta de que algo precisava ser feito, uma ação ainda sem verbo, mas que partia da ideia de que a simbiose Presidência da República / Forças Armadas jamais aceitaria uma imaginária farsa eleitoral. O resultado dessa tapeçaria não ornou com os fundamentos sobre os quais o Brasil se constrói como comunidade política e como Estado democrático de direito. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político. A missão da justiça eleitoral converge e seguirá convergindo com esses fundamentos ao concretizar eleições em que se assegura a todas as cidadãs e cidadãos o uso de um sistema de votação íntegro, transparente, auditável e em constante evolução tecnológica. A sociedade civil, as instituições democráticas, a comunidade internacional serão sempre bem-vindas ao diálogo construtivo, sem receio a críticas, testes que demonstrem vulnerabilidades passíveis de aprimoramento e aprendizado com a experiência de outros países. O TSE também se manterá firme em seu dever de, como órgão de cúpula da governança eleitoral, transmitir informações verídicas e atuar para conter o perigoso alastramento de desinformação que visa desacreditar o próprio regime democrático. As agressões violentas à justiça eleitoral, na verdade, confirmam a importância da instituição para a salvaguarda da democracia. Realizamos eleições que são exemplo para o mundo e que permitem a transmissão célere e pacífica do poder democrático. Isso, sem dúvida, desagrada aqueles que nutrem projetos autoritários de poder. O golpismo que no século XXI paira na superfície do tecido social exige vigilância ininterrupta por parte de democratas de qualquer espectro. Cabe a todos nós reafirmar diariamente um pacto de civilidade, pano de fundo para que opiniões políticas e preferências eleitorais possam ser manifestadas de forma livre. Por isso, o caos informacional em torno do sistema eletrônico de votação e a grave crise de confiança institucional por ele gerado deve ser enfrentado em conjunto, não apenas por tribunais, magistrados, servidores e servidores, mas também por todos as cidadãs e cidadãos titulares que são do direito a um devido processo eleitoral isonômico, normal e legítimo. Eleitoras e eleitores têm direito não apenas a votar livremente, mas a participar de um debate público calcado em informações verídicas para que possam formar
opiniões e manifestar preferência em ambiente de estabilidade democrática. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político. E possamos diuturnamente nos aprimorar como sociedade a partir desses fundamentos. Que o sentido e as nuances de cada um deles sejam construídos um debate de ideias a salvo de ideologias totalitárias. Que as bandeiras que eles inspiram possam pautar as divergências políticas salutares à democracia, jamais servir para conclamar a eliminação de adversários vistos como inimigos. Que seja, enfim, a chave para construir ponte de diálogo, pois, citando José Luiz Aidar Prado, aspas, a única forma de atravessar os imaginários cristalizados das fantasias ideológicas é coletivamente pela palavra, rompendo as palavras de ódio, os performativos de injúria, sem cair na polarização imaginária, criando vida coletiva onde ela tenderia a inexistir, ou a existir somente na forma de rebanhos que seguem o líder. Por última vez, então, neste voto, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político. Se estas forem as multicitadas 4 linhas da Constituição, que possamos cultivá-las com afeto, com responsabilidade e sem medo. Dispositivo. Ante todo exposto, não conheço da preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral e da prejudicial de delimitação da demanda, tendo em vista tratar-se de questões já decididas pelo TSE em plenário. Ainda em sede preliminar, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva de causa do segundo investigado e alegação de nulidade processual, bem como indefiro o requerimento de reabertura da instrução. No mérito, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meio de comunicação nas eleições de 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. Declaro sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022, desde aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados, exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita, sem prejuízo de reconhecer-se os benefícios ilícitos auferidos por ambos os investigados. Desde também declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovadas nos autos. Tendo em vista o não cabimento de recurso com efeito suspensivo, determina a comunicação imediata desta decisão à Secretaria da Corregedoria Geral Eleitoral para que, independentemente da aplicação do acordo, promova a devida anotação no histórico de Jair Messias Bolsonaro no cadastro eleitoral na hipótese de restrição à sua capacidade eleitoral passiva. Comunique-se a decisão também em caráter imediato, mediante envio do voto e, posteriormente, do acordo à Procuradoria-Geral Eleitoral para análise de eventuais providências na esfera penal. B. Ao Tribunal de Contas da União, considerando-se o comprovado emprego de bens e recursos públicos na preparação de evento em que se consumou o desvio de finalidade eleitoreira. E C. Ao ministro Alexandre de Moraes, na condição de relator no Supremo Tribunal Federal, 2 inquéritos, número 4878 e 4879, ambos do DF, e ao ministro Luiz Fux, na condição de relator da petição 10.477, também do DF, para ciência e providências que entenderes cabíveis. Presidente, peço desculpa ao alongado do voto e um resumo, mas esse é o voto que apresento, presidente. Agradeço ao eminente ministro Bento Gonçalves pelo voto, pela
pelo aprofundado estudo que fez e consulto o ministro Raul Araújo se Vossa Excelência prefere votar hoje ou, em virtude do adiantado da hora, prefere que nós iniciemos a sessão de quinta-feira com o voto de Vossa Excelência. Boa noite, senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhoras e senhores advogadas e advogados, servidoras e servidores da Corte, a todos que acompanham os nossos trabalhos. Cumprimento em especial o eminente relator, ministro Benedito Gonçalves, que nos traz um voto profundo, um excelente exame acerca do caso. Pondero, entretanto, eminente presidente, que em função do adiantado da hora, talvez na quinta-feira fosse mais adequado que continuássemos os nossos trabalhos e esse julgamento que já se perfaz até esta hora adiantada. Sem problema, ministro Raul. Até na quinta-feira, talvez o ministro Benedito faça um resuminho para nós também. Para relembrarmos. Para relembrarmos. 1h30, tá bom, tá tudo isso. Eu proclamo o resultado parcial do julgamento. O ministro relator não conheceu da preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral, também não conhecendo da prejudicial de redelimitação da demanda, tendo em vista tratar-se de questões já decididas pelo Tribunal Superior Eleitoral em plenário. Também o eminente ministro relator, em sede preliminar, rejeitou a preliminar de legitimidade passiva ad causa do segundo investigado e a alegação de nulidade processual, bem como indeferiu o requerimento de reabertura da instrução. No mérito, Sua Excelência julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido dos meios de comunicação nas eleições 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. Sua Excelência declarou sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. Vamos lá, vamos entender direitinho. Por que o Paulo está vibrando aqui? Por que o Paulo está aqui, né, vibrando, comemorando? Por o seguinte, primeiro o voto do relator foi um voto assim extraordinário, uma profundidade incrível, foi realmente para acabar. Mas perceba uma coisa, o cara que eu estava com medo que fosse pedir vista era o próximo, Raul Araújo, né? Certo? E ele acaba de praticamente deixar claro que não vai pedir vistas, porque veja bem, se fosse para pedir vistas, ele poderia pedir hoje. O ministro Alexandre de Moraes perguntou se ele iria votar, ele simplesmente pediu para deixar para a próxima quinta-feira, certo? Exatamente, Nara Jucá, exatamente. Se ele fosse pedir vista, ele estaria pedido hoje e o negócio ficaria parado. Então, a gente pode se preparar aí. Ele pediu para deixar para a próxima sessão, indicando que vista nem pensar. E a giripoca vai piar, vai piar. O voto Gente, eu vejo algumas pessoas, viu, o Francisco de Assis Francelino, que... porque é um tiro no pé, caçar o Bolsonaro, isso e aquilo. Pô, se você não caçar o Bolsonaro, você nunca mais caça ninguém nesse país. Então pode acabar com a justiça eleitoral, pode acabar, tá certo? Porque a gente não vai precisar caçar mais ninguém, porque ninguém vai ser mais criminoso do que o Bolsonaro. Então, independentemente do que aconteça, caçar o Bolsonaro, tirar o Bolsonaro das eleições, né, e abrir caminho para ele ir para a cadeia, né, é o caminho a ser feito. As pessoas têm que aprender que não pode agir como o Bolsonaro.